Oiê! Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da jornada Palestrante Memorável. Na aula passada, você conheceu os 7 perfis dos palestrantes memoráveis. Ainda te falei como que você pode extrair o melhor de cada perfil e como também evitar cair naquelas armadilhas. Afinal, nem tudo são flores, né? Eu não sei se você já conhece ou ouviu falar do Yin e Yang. Você sabe aquela bolinha que é a metade preta, metade branca? Vou até colocar ela aqui na tela agora só para você ver. Nesse símbolo milenar existe um pontinho preto na parte branca e um pontinho branco na parte preta. Sabe o que isso significa? Que nem tudo é 100% luz e nem tudo é 100% sombra. Ou seja, quando você identifica o seu perfil, isso te dá um grande poder, porque você descobre os pontos fortes e também descobre os desafios do seu tipo de palestrante. Até porque ninguém é perfeito. E eu também te mostrei o método PSE, que é o tripé de um palestrante memorável, ou seja, a base. O P é de paixão, o S de singularidade e o E de estratégia. Esses 3 pilares sustentam a carreira de um palestrante. Essa jornada é como um quebra-cabeça. A cada aula você vai ter acesso a peças importantes, mas no final da 4ª aula, com a última peça do quebra-cabeça, tudo fará mais sentido. Daí você terá condições de alcançar o nosso objetivo de se tornar um palestrante 3Rs. Lembra? Reconhecido, requisitado e muito bem remunerado. E lembra também que meu compromisso aqui contigo é te mostrar o verdadeiro caminho para criar, estruturar e vender a sua palestra por 5, 10, 15 mil reais ou mais por hora. Não importa se você já é um palestrante ou se nunca subiu num palco antes. Foram anos para conseguir identificar o que separa os palestrantes amadores ou medíocres dos profissionais e memoráveis. Aqueles palestrantes que nunca encontraram oportunidades, daqueles que estão em grandes palcos ao lado de grandes nomes. E quando eu falo de palestrante, eu falo tanto para quem já faz palestras, quanto para quem ainda não faz palestras. Se você é professor, advogado, coach, terapeuta, médico, líder religioso, empresário, não importa. Palestrar não só te dá uma possibilidade de renda extra, como também potencializa a sua profissão, te fazendo ganhar mais na carreira do que o que você já tem e te dando ainda mais visibilidade e autoridade no mercado de trabalho. Se você ainda não palestra, o conteúdo que está aprendendo vai te poupar de anos de estudos e várias palestras gratuitas. Afinal, você já vai começar do jeito certo, estruturando uma palestra que realmente é memorável e que muda a vida das pessoas. Agora, se você já palestra e ainda não evoluiu como gostaria na sua profissão, vai entender que ajustes finos são essenciais para te colocar em outro patamar no mercado. É sobre estratégias que vão te tirar da mediocridade em direção a uma vida memorável. E eu sei que tem muitos palestrantes de excelentes resultados assistindo esse vídeo aqui também. E eu quero te parabenizar por essa humildade de querer aprender mais. Afinal, eu aprendi com o momento de pit stop da Fórmula 1, que não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. O negócio já era uns 4 segundos e eles ainda conseguiram reduzir para 2 segundos de pit stop. Por isso, só esse ano eu estou investindo mais de 600 mil reais com mentorias e mastermind, buscando me capacitar cada vez mais. E para você que tem alguns desses desafios que eu citei na aula passada, como por exemplo, palestrar de graça, não conseguir prender a atenção das pessoas, se sentir inseguro ao subir ao palco, se comparar com outros palestrantes e se achar ruim, não saber falar em público, não conseguir transformar a vida das pessoas, ter uma palestra chata, cobrar barato e não ter segurança em aumentar o seu preço, não saber vender as suas palestras, não ganhar dinheiro com essas palestras. Eu já te passei algumas estratégias para você resolver não apenas um, mas vários desses desafios. Então deixa eu te dar 2 exemplos bem rápidos. Não conseguir prender a atenção, como que eu faço, Tati? Você concorda comigo que a partir do momento que você identifica e usa o seu perfil de palestrante memorável, dominando os 3 pilares do método PSE na sua palestra, fica impossível não prender a atenção? Segundo, se comparar com outros palestrantes e se achar ruim.
você também conseguiu entender que cada palestrante tem o seu perfil e você não precisa ser igual a ninguém para ser memorável. E sim, você precisa identificar qual o seu perfil e usá-lo da melhor maneira em cima do palco. E hoje a gente vai eliminar mais alguns deles, hein? Alguns desses desafios que estão te impedindo de ser memorável. Olha como! Primeiro, você vai aprender como extrair as suas melhores histórias e transformá-las em conteúdos memoráveis para suas palestras. Segundo, você vai conseguir organizar as suas ideias e definir um tema e escolher qual que é a melhor história para compor a sua palestra, de acordo com esse tema. E no final da aula você terá uma estrutura de storytelling para contar qualquer história de forma 100% magnética e prender a atenção do público do início ao fim. Então pega papel e caneta e presta atenção que, assim como na aula passada, o conteúdo de hoje é totalmente prático. Nada de excesso de teoria, comigo você já percebeu, é mão na massa total. Então vamos lá. Como eu te falei, a jornada foi montada para te guiar neste caminho de criar, estruturar e, por fim, descobrir como vender a sua palestra por, no mínimo, R$5.000 a hora. E uma das principais dificuldades que vocês responderam nas pesquisas dos grupos de WhatsApp, e-mail e também que me perguntaram no direct do meu Instagram é a seguinte: Tati, eu não tenho um conteúdo ou história interessante para transformar em uma palestra, como que eu faço agora? Foi exatamente isso que eu decidi te entregar. Uma fórmula com 5 passos para você extrair uma história, criar um tema e transformar o seu conteúdo numa verdadeira palestra memorável. Eu te garanto que depois dessa aula, nunca mais você vai achar que não tem uma história boa o suficiente para a sua palestra e que não consegue se tornar interessante, impactante, memorável. Na verdade, após essa aula, você vai ter um banco de histórias e terá a liberdade de escolher qual se conecta melhor com o tema que você definiu. Deixa eu te falar algo muito importante. Talvez você chegue fácil no seu tema e no conteúdo após construir todo esse banco de histórias. Mas talvez você demore um pouco mais e tá tudo bem. Não é algo que vem do nada, sabe? Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu ritmo. E é por esse motivo que eu criei uma comunidade dentro da minha formação Vivendo de Palestras Online. Porque é muito comum qualquer palestrante precisar de ajuda, de opinião na criação e estruturação de suas palestras. Até eu, quando eu vou criar uma palestra nova, eu peço ajuda, peço ideias para universitários. E na nossa comunidade, na nossa tribo de memoráveis, existe muita troca e interação. Você não estará sozinho. Você vai fazer parte de uma tribo e isso vai fazer com que você não trave no meio do processo criativo, tendo respostas de quem também está no campo de palestras, no campo de batalhas, fazendo acontecer assim como você. E quando chegar no seu tema, na sua história, no seu conteúdo, entenda uma coisa: você não estará casando com a sua palestra, ok? Isso é um ponto importante aqui. Você pode mudar a hora que você quiser e se achar necessário. Não precisa ser eterno. Provavelmente você terá outras ideias, lembrará de outras histórias e tá tudo bem se você quiser mudar. Afinal, toda mudança para melhorar é sempre bem-vinda. Existe uma premissa da PNL, Programação Neurolinguística, que fala o seguinte: flexibilidade é o poder. Então, seja flexível. E lembre-se que sua palestra pode ser alterada e melhorada quantas vezes você achar necessário. Caso contrário, você vai terminar engessando a sua palestra e virando o refém dela. Deixa eu te dar um exemplo fora do mundo das palestras, só para você entender melhor. É uma analogia, acaba sendo uma forma de palestra também. É a mesma coisa que você marcar uma viagem, colocar lá no GPS a trajetória e quando você chegar na estrada, ela está interditada por algum motivo. Digamos que tenha um buraco, um acidente ou qualquer outra coisa. Se você não for flexível, 2 coisas podem acontecer. Uma, você ficar lá esperando até a pista ser liberada, mas sem nenhuma noção de quando isso vai acontecer e no final das contas pode até desistir de chegar no destino final e só ter perdido tempo. Ou então você vai voltar de uma vez para casa e desistir da sua viagem porque você não estava disposto a adaptar o seu trajeto e ir por um outro caminho. Já uma pessoa que é flexível é simples.
ela vai pegar o GPS, buscar uma rota alternativa e mesmo que ela aumente algumas horas no trajeto, não importa. Ela vai pegar outro caminho e no final ela vai chegar no objetivo final da mesma forma. Entendeu o que eu quero dizer? A partir do momento que você entender que flexibilidade é poder, a sua palestra tem chances de evoluir dia após dia. E se precisar mudar completamente para ser ainda melhor, você vai mudar, sem se apegar ao tema, à sua história ou ao conteúdo que você havia criado. Anota essa frase aí no seu caderno, hein? O meu tema não é casamento. Agora que eu já te alertei sobre essa armadilha que inúmeros palestrantes caem, deixa eu te explicar uma outra coisa importante. Você sabia que um líder tem que ter flexibilidade ou criatividade de explicar a mesma coisa para sua equipe de 7 formas diferentes? Se você explicou algo e alguém não entendeu, você explica de novo, mas agora com uma nova abordagem, ou, por exemplo, usando uma analogia. Se a pessoa continuar não entendendo, você vai pegando o seu repertório, metáforas, histórias, desenho, até finalmente se fazer ser compreendido por ela. Essa é a arte de se comunicar e por isso que eu sempre digo que palestrar é mais do que uma profissão, é uma filosofia de vida. Bora construir a sua palestra então? Caso você esteja começando do zero e não tenha clareza ainda sobre o que você vai falar, qual que é o assunto, qual é o tema da sua palestra, pensa o seguinte: existem alguns temas que são universais, por exemplo, finanças, vendas, empreendedorismo, produtividade, desenvolvimento humano, liderança. Em qualquer lugar que você for e falar sobre eles, são temas super aceitos, porque fazem parte do dia a dia praticamente qualquer pessoa. Pensa comigo. Você concorda que se você parar para estudar sobre finanças com a intenção de palestrar e por algum motivo não curtir ou conseguir falar sobre esse tema, com certeza você adquiriu um conhecimento que você vai aplicar na sua vida? E com certeza isso vai lhe trazer vários resultados? Ou então, se você começar a estudar sobre vendas. Cara, esse conhecimento é valioso para qualquer profissão. Mesmo que você não se torne um profissional da área, pelo menos terá aprendido algo novo. Eu sou suspeita para falar, por exemplo, do tema de produtividade. Essa é a minha praia. Hoje eu sou conhecida nas empresas como palestrante de produtividade e inclusive tenho 2 livros best-sellers nessa área. Imagina, você estuda sobre produtividade para aprender a ganhar 4 horas a mais por dia. Inclusive, essa é a promessa de um curso online que eu tenho, um curso de produtividade, e que todos os meus alunos do Vivendo de Palestras ganham como bônus, está dentro como um presente do curso. E não é à toa que muitos dos nossos alunos acabam se tornando também especialistas neste tema de produtividade. E o mais interessante é que mesmo que você decida falar sobre outro tema, você vai ser uma pessoa 10 vezes mais produtiva. Ganhar tempo faria diferença na sua vida? Se você tivesse mais tempo de lazer, mais tempo de qualidade com a sua família, com as pessoas que você ama, isso ia fazer alguma diferença? Então vai me dizer que foi um tempo jogado fora aprender sobre produtividade? Claro que não! Então se você está começando agora e ainda está em dúvida sobre qual assunto falar, a minha recomendação é que você estude temas que vão contribuir com o seu crescimento. E dessa forma, enquanto você constrói um repertório, você descobre o que mais faz sentido para você. Se você não conseguir escolher um único tema, porque você gosta de vários e sente que, Tati, eu consigo ser especialista em todos eles. Deixa eu te falar algo. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. Especialista está ligado a uma área principal, no máximo 2 áreas. Ninguém consegue ser especialista em tudo ao mesmo tempo. Se você tem várias áreas de atuação, você é um generalista. E esse é um erro brutal de grande parte dos palestrantes. Estudar muitas áreas de uma vez só vai te fazer ser raso em todas elas e só vai te fazer perder tempo na carreira de palestrante. Mas você pode escolher um tema principal. E caso perceba que não faz mais os seus olhos brilharem como você pensava, você pode trocar a qualquer momento. Daí você pode testar a liderança. Caso não dê certo também, vai para finanças. E eu tenho certeza que vai chegar um momento em que você vai se identificar com um e vai pensar: é isso, encontrei.
Ah, e eu sei que tá passando aí na sua cabeça agora, hein? Mas Tati, como que eu vou falar, por exemplo, de produtividade se eu não sou uma pessoa produtiva? Como que eu vou falar sobre prosperidade se eu não sou uma pessoa próspera? Como que eu vou falar sobre finanças se eu estou endividado? Esse é o dilema pelo qual muitos palestrantes passam. Calma, você não precisa ser o melhor e nem ter um resultado notável para começar a falar sobre um tema. É isso mesmo. Usando o meu próprio exemplo, quando eu comecei a falar sobre produtividade, eu era a pessoa mais improdutiva da face da Terra. Eu comecei a falar pra mim. Nem de longe eu era uma pessoa de resultados ainda. Mas eu estava estudando profundamente, eu estava fazendo um mergulho profundo. E como eu ainda não podia usar os meus próprios exemplos, sabe o que eu fazia? Usava referências de livros, de autoridades na área e, logicamente, dava os devidos créditos a todos eles. Isso gera muita credibilidade. E se você está estudando sobre aquele tema, consumindo livros, assistindo cursos, fazendo formações, é lógico que está adquirindo know-how suficiente para falar sobre o tema com propriedade, dar dicas e exemplos de cases de sucesso. Perceba que sempre fui muito íntegra. Não fingia ter resultados que eu não tinha, mas eu não deixava de ensinar outras pessoas enquanto eu também aprendia com elas. E eu sempre digo que existem dois tipos de palestrantes. Aqueles que têm os seus feitos notáveis e aqueles que têm um notório saber. Feitos notáveis são as pessoas que têm resultados. Notório saber são as pessoas que estão bebendo de fontes como livros, cursos, mas o conhecimento ainda não gerou os frutos. Muitos palestrantes ficam buscando a perfeição para poder criar e estruturar as suas palestras, querendo estudar, aplicar, ter resultados fora da curva e só depois começar a falar sobre o tema. Estão errados? Não estão errados de buscar ter resultados e ficarem cada vez mais coerentes com o que eles falam, mas estão errados de esperar o momento ideal para começar, porque o momento ideal nunca chega e nós sabemos que resultados amam velocidade. Anota isso. Quer que o primeiro convite de palestra apareça para você? Então, entre em movimento. Quer mais oportunidades para sua vida? Então, entre em movimento. Estar aqui assistindo essa série de 4 aulas certamente já é uma forma de você entrar em movimento. Agora você só precisa aplicar tudo que eu ensino aqui e compartilhar os seus avanços e ideias aqui nos comentários para você ganhar mais visibilidade. E sempre se pergunte, até que ponto essa minha busca pela perfeição não vai me impedir de começar as coisas e não vai me fazer desanimar no meio do caminho? Se você acredita que é tão difícil e que não vale a pena continuar no mercado de palestras, você vai desistir de você e vai desistir dos seus sonhos. Então preste atenção aqui. Para começar a falar sobre um tema novo, você não precisa ser perito. Mas para você ser perito, você precisa se jogar em algum momento em algo novo. Quando o Wendel Carvalho começou a falar sobre prosperidade, você acha que ele era próspero? Ainda não. Mas hoje ele é. Por quê? Porque quando você ensina, você aprende 2 vezes. A fórmula é: busque nos livros, ensine o que você aprendeu e mais gostou e se especialize. E com o tempo você vai ganhar notoriedade até você se tornar perito na área e obter resultados inquestionáveis. Sim, anota mais essa estratégia aí. Existe uma maneira de fixar qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido e se tornar um expert naquela área. Sabe como? Ensinando. Por isso que ser palestrante é maravilhoso. Existe uma pirâmide chamada Pirâmide de Aprendizagem do William Glasser, que mostra que quando nós lemos, nós retemos apenas 10% daquele conhecimento. Quando a gente ouve, aumenta para 20%. Mas quando ensinamos os outros, nós retemos até 95% do conhecimento que adquirimos. Você tem noção disso? Então nada de ficar estudando para aprofundar e melhorar a sua palestra apenas lendo, anotando, ouvindo, assistindo. Não! Você precisa ensinar para as pessoas. É para isso que servem as redes sociais. Use as redes sociais para transferir o seu conhecimento, construir autoridade e aprender mais rápido sobre qualquer tema. Vamos falar mais sobre isso na nossa 4ª e última aula, onde eu vou te mostrar estratégias para você se posicionar e vender a sua palestra por 5, 10,
15 mil reais ou mais, sem precisar ficar batendo de porta em porta, como eu fazia lá no começo da minha carreira. Afinal, eu nem tinha redes sociais naquela época. Hoje, elas são a principal fonte de renda de inúmeros palestrantes, inclusive do meu. O mercado digital é o que mais cresce no mundo. E se você souber usar de forma certa como eu ensino, é o que mais vai te fazer crescer também. Agora vamos lá. Uma das principais dores dos palestrantes é não saber qual história escolher para fazer parte da sua palestra. Sim, você não vai contar a sua história de vida inteira não, é só um trecho, é um momento. E eu vou explicar isso através de uma fórmula com 5 passos para extrair história. A sua história de vida fala muito sobre você. E um dos maiores diferenciais de um palestrante memorável é ter uma história impactante, que prenda a atenção da audiência e que realmente faz com que ele se visualize enquanto você a conta. E para isso, você precisa pensar em algo que você viveu, que foi memorável e fazer um link com o seu conteúdo. Deixa eu te dar um exemplo. Eu falo na minha palestra sobre como que eu saí de um salário de R$500 para um salário de R$50 mil em 5 anos, através de técnicas de produtividade e comunicação. E sobre o que é a minha palestra? Produtividade. Percebe que a história precisa linkar completamente com o conteúdo? Não adiantaria eu falar da minha história de vida inteira ou de um momento da minha infância se isso não tivesse nada a ver com a minha palestra de produtividade. Você precisa ser super intencional quando pensar na sua história. Caso contrário, ela pode desconectar da audiência quando o seu conteúdo começar. E assim você vai acabar perdendo toda a atenção que havia conseguido num piscar de olhos. Deixa eu te dar uma dica incrível para construir um banco de histórias infinitas para você. Primeiro, você vai chamar a sua família, amigos de infância e vai pedir para que eles te ajudem a recordar de algumas histórias que foram bem legais da sua vida. Você não imagina o quanto de histórias eles vão falar. Das mais engraçadas, tristes, inusitadas, coisas que você não lembraria sozinho. Você pode criar um grupo do WhatsApp, perguntar individualmente ou até mesmo combinar um café para conversarem e relembrar momentos do passado. Além de servir para montar o seu banco de histórias, também servirá como momento único de nostalgia. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso e divertido fazer tudo isso. Um detalhe importante, não são apenas histórias lindas e com final feliz não, tá? As histórias tristes também. Segundo, escreva todas as histórias em um papel e depois construa uma linha do tempo com tudo isso. Anota aí, esse passo a passo. Você vai desenhar uma linha em um papel e fazer vários checkpoints. Os pontos altos, os marcos, onde cada um desses pontos são histórias que você já viveu. São os momentos mais marcantes da sua vida. Exemplo, o momento que mais marcou a minha vida foi a minha formatura. E foi também um momento da minha viagem, a primeira viagem para o exterior. Quando eu comprei meu carro. Ou quando eu consegui sair do fundo do poço. Ou então quando eu cheguei no fundo do poço. Enfim, sejam histórias tristes, felizes, engraçadas, inusitadas, não importa. Coisas que você fez e que quando você conta para outras pessoas, elas perguntam: o quê? Como que você fez isso? Meu Deus, isso aconteceu com você? E aí você vai colocando tudo nessa linha do tempo, nessa ordem cronológica, combinado? E não fica pensando em conteúdo não, agora não é a hora. São várias histórias aleatórias mesmo. Depois que você fizer essa curadoria, aí sim a gente vai ver o que faz sentido ou não você contar na sua palestra. E esse é o momento de construir um banco de histórias através da sua linha do tempo. Coloca tudo, sem julgamento. E aí você conseguirá ter um repertório para escolher o que melhor se encaixa e fazer os links com o tema da sua palestra. E aí, gostou dessa estratégia? Quando eu falo isso aqui para os meus alunos lá no Vivendo de Palestras Online, vários falam assim: meu Deus, Tati! E eu aqui batendo a cabeça para lembrar de uma história e você me dá uma solução de montar um banco de histórias, assim dessa forma tão simples e prazerosa ao mesmo tempo? Pois é, eu te disse que não estava de brincadeira quando eu falei que o conteúdo que eu ia te entregar aqui durante essa jornada poderia ser vendido por R$ 1.497 no mínimo e que é muito mais que várias escolas que formam palestrantes por aí entregam. Agora, tá na hora de eu te apresentar
quais são os 5 passos da fórmula de extrair histórias memoráveis. O primeiro dos 5 passos que eu já expliquei aqui é montar um banco de histórias, através da sua linha do tempo com a ajuda dos seus familiares e amigos para isso. O segundo é montar um banco de talentos. Isso mesmo, todo mundo tem talentos e você faz parte deste mundo, ou seja, também tem os seus talentos. Pode até ser que você não consiga identificar, afinal, às vezes nós não conseguimos enxergar as nossas qualidades. Mas o que você vai fazer para resolver este problema? Separar as 5 pessoas que você mais convive ou que mais te conhecem e enviar a seguinte mensagem no WhatsApp para cada uma delas. Amigo, eu estou montando a minha palestra e eu preciso de uma ajuda sua. Você poderia me falar sobre 3 pontos fortes que você vê em mim? Pronto! As 5 pessoas te falarão esses 3 pontos fortes e você vai anotar todos eles em um papel. E os 3 que mais se repetirem serão os seus 3 principais talentos. Só isso! E só para você ter uma ideia, lá no Vivendo de Palestras, os nossos alunos ganham um formulário para fazer pesquisas com amigos, familiares e conhecidos. No final, eles se surpreendem e se emocionam muito com o resultado. Esse conhecimento de como as pessoas te veem contribui demais para que você possa conhecer cada vez mais sobre si mesmo. Agora eu simplifiquei aqui, tá? Porque o nosso objetivo é que você consiga aplicar tudo isso imediatamente. Essa dinâmica ela é bem legal porque ela vai te trazer clareza de alguns pontos fortes que você nem acreditava que tinha. A partir deste momento, você já vai conseguir ir lá no banco de histórias e identificar quais histórias se conectam mais com esses talentos. Percebe como que as coisas vão se encaixando pouco a pouco? Só de você entrar neste movimento, você já vai começar a ter mais ideias para sua palestra de uma forma leve. Agora vem o terceiro passo. Você vai anotar quais são os seus hobbies. Isso mesmo. Se você sentir dificuldade, se pergunta assim: o que eu amo fazer? O que eu faria mesmo que fosse de graça? Ao responder essas perguntas, você também terá um ótimo indicador para escolher as melhores ou a melhor história lá do seu banco de histórias. Aqui nós entramos naquela questão de unir o propósito, que é o que você ama e faria de graça, ao seu talento e ao dinheiro. E tudo isso, unindo ao seu perfil de palestrante memorável, torna a sua carreira super leve, porque você está sendo quem você é em cima do palco. Leve, porque você está falando do que você ama. Leve, porque você tem talento para falar daquilo. Enfim, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando cada vez mais e a sua palestra memorável está começando a tomar forma. E o quarto passo é: separe os temas de livros que você mais leu e você vai perceber que existe um interesse maior em algum tema específico. Existem alguns em comum. Pensa comigo. Se você se interessou, leu bastante sobre certo tema e já aplicou tudo na sua vida, quer dizer que você já tem conhecimento sobre ele, ou seja, tem alguma história de aprendizado que conecta com o conteúdo da sua palestra. E ao mesmo tempo, você deve sentir prazer em falar deste assunto. E deixa eu te falar uma coisa. Não é para ter vergonha de algo que você buscou ajuda em livros e etc. não, viu? Na minha vida, por exemplo, as minhas fraquezas se tornaram as minhas maiores fortalezas. Então, quanto mais a sua história e o seu conteúdo for relacionado a algo que você precisou superar, a algo que traz a sua vulnerabilidade, por pior e mais difícil que tenha sido, aquela fraqueza se tornará a sua fortaleza e será a maior fonte de conexão e inspiração para sua audiência. Existe uma palestrante chamada Brené Brown. Ela tem um livro best-seller e uma palestra chamada A Coragem de Ser Imperfeito. E é exatamente sobre se conectar com os outros, transformando a sua vulnerabilidade em sua maior força. E é exatamente isso que eu estou falando para você fazer. E o quinto e último passo para extrair e escolher a melhor história da sua palestra é: veja os cursos que você mais estudou e consumiu nos últimos anos e perceba que terá 1 ou 2 temas que irão se sobressair também. Provavelmente serão os mesmos ou bem parecido com o dos livros. E isso é um ótimo indicador de tema, de conteúdo e de história para sua palestra. Você entendeu o fundamento dessa fórmula com os 5 passos que eu acabei de te mostrar?
É basicamente você olhar para sua história, os seus talentos, os livros que você leu, o que você gosta de fazer, os cursos que você já fez, as experiências que já viveu e com toda certeza, no meio de tudo isso, você verá que algo se repete, que algo brilha mais nos seus olhos, que te conecta e faz mais sentido para se tornar o pilar central da sua palestra, da sua história e do seu tema. Meu Deus, que conteúdo, hein? Aqui, você acha que acabou? Não, tem muito mais. Para finalizar, eu quero te passar só mais um conteúdo, porque após extrair essas histórias, você precisa saber o que fazer com elas, não é mesmo? Mas antes de te passar para esse próximo conteúdo, deixa eu te dar um aviso muito importante. Você sabe que a Jornada Palestrante Memorável tem 4 aulas gratuitas, onde eu peguei parte do meu conteúdo, sintetizei e estou te entregando o máximo que eu consigo durante esses dias. Mas tudo o que você vai aprender aqui equivale a no máximo uns 10% do que tem dentro da minha formação completa de palestrantes memoráveis, que é o Vivendo de Palestras Online. Lá tem todo o conteúdo gravado para você assistir quantas vezes você quiser, dividido em módulos, aulas completas com material de apoio, apostila, ferramentas, comunidade de alunos e aulas incríveis, inclusive com convidados especiais. E eu estou te falando isso porque tudo o que você está aprendendo aqui vai te mostrar o caminho para você se tornar um palestrante memorável. Mas apenas assistir essas 4 aulas é só o começo de tudo. Então, para quem realmente não aceita mais a mediocridade na vida e quer faturar muito mais com palestras enquanto vive do seu propósito de transformar vidas, lá na 4ª aula eu vou abrir uma oportunidade de você ter um acompanhamento mais próximo e um acesso a esses outros 90% do conteúdo numa condição super diferenciada. Só para você ter uma noção do quanto que a plataforma é completa, olha o caso da Ale e do Raul, que participou de um evento gratuito online, assim como você. Ele assistiu todas as aulas e pensou: meu Deus, ela está entregando tudo isso de graça. É lógico que o curso pago vai ser muito melhor, né? Não tem nem sentido. E aí ele entrou para a turma do VPO e aprendeu em 6 meses. Sem nem assistir toda a formação, ele já conseguiu faturar próximo a R$1 milhão vendendo suas palestras. Ah, e um detalhe, eles começaram do zero. Explicando para as pessoas como investir, a gente começou a perceber um outro problema. Muitas pessoas querem investir, mas não tem base nenhuma, não tem estrutura financeira, não tem uma fundação, né? Então a gente abriu um pouco mais, a gente passou da parte de vamos investir para a parte vamos entender esse negócio de economia, vamos entender essa estrutura básica. Então, quando a gente chegou nessa etapa, a gente falou: a gente vai ter que mudar um pouquinho a nossa abordagem, né? A gente vai ter que falar com as pessoas de uma outra forma. E foi aí que ela falou: poxa, a gente vai fazer palestras presenciais, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente não podia ser mais um do mesmo. E existem outros profissionais atuando, né, no mercado, fazendo coisas que a gente faz, mas a gente tinha que se destacar de certa forma. A gente só tem uma vida, né? E eu não quero ser mais um. Logo no comecinho das masterclass dela, já assisti logo do primeiro, não perdi nenhuma aula e realmente tudo que ela trazia de informação, de conteúdo era o que nós estávamos buscando pra gente começar direito. Tinha tanta informação ali que eu falei: meu, se ela tá dando isso de graça, o curso dela tem que entregar muito mais do que o que ela tá falando, senão não faz sentido. E depois que a gente entrou pra turma, realmente, a gente não conseguiu nem terminar o curso ainda, né? A gente já tá colhendo vários resultados. Eu acho que ele pode ser curto e grosso. A gente fez esse ano 16 palestras? 16 palestras. 16 palestras. A gente vive nos Estados Unidos, mas como a gente pagou o curso em real, né, a gente vai colocar os resultados em reais. Então a gente fez 16 palestras e a gente tá quase na marca de R$1 milhão. Quando a gente chega para dar palestra, a gente se sente muito mais confiante, porque a gente sabe que a gente seguiu várias metodologias que a Tati entregou e que realmente fazem sentido e que nos traz essa confiança. Eu, assim, tipo, pra ser sincero, eu nem gostava de falar em público, né? Quando a gente começou online, pra mim já foi um sacrifício, que eu sempre fui reservado. Mas hoje eu vou te falar que eu gosto demais de fazer palestra e quanto mais palestra a gente faz, mais a gente vai se empolgando. Porque se a gente fez isso em 6 meses, é incrível os resultados que a gente ainda vai alcançar daqui pra frente. E sem falar quantas pessoas que a gente vai impactar com a mensagem que a gente vai levar da forma que a gente vai falar. Né? Então isso daí é impagável.
loucura! O Raul falou que nunca nem pensou em falar em público e hoje ele ama fazer palestra. E agora ele está falando que não aceita mais ser apenas mais um. É isso que eu quero para você. Eles não aceitaram a mediocridade e começaram, assim como você, a partir do meu evento gratuito, que na época a gente chamava de Masterclass. E olha, gente, que não era nem de longe esse conteúdo mais profundo que está aqui hoje, viu? Eu fico emocionada toda vez que eu lembro da história deles. Então, o aviso foi dado. Fica atento à oferta que eu vou revelar lá na última aula da nossa próxima turma do VPO, ok? Se você quiser ter resultados como o Ale, Raul e vários outros alunos memoráveis nossos, é só acompanhar todas as aulas da jornada, executar os exercícios e aproveitar a condição única que eu vou revelar lá na aula 4. Agora, vamos lá! Como é então a estrutura para você contar essa história que você acabou de extrair? Lembra de ter cuidado para não ser arrogante demais e nem vitimista demais, hein? Por exemplo, se a sua história for triste, se for uma história muito ruim, não fica tempo demais nessa parte ruim, não. Tem que saber a dosagem. Lembra que a diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose. E cuidado também com a arrogância de não ficar falando só sobre você, senão a sua palestra para de ter o objetivo de transformar a vida do outro e fica sem um aprendizado no final. A história precisa ser como um filme, passando na mente da pessoa. Você tem que fazer com que ela visualize o que você está contando. E para isso, você precisa seguir esses 5 passos. Só assim você vai conseguir organizar a sua história de uma maneira que as pessoas realmente queiram ouvir. Caso contrário, a sua mente vai ficar lembrando de várias coisas no meio da história e fazendo com que você se perca nos acontecimentos, eles começam a sair de ordem cronológica, fica tudo perdido. Vamos lá então, vamos colocar em prática esses 5 passos para aprender de fato a contar uma história de uma forma que todos queiram ouvir. A primeira resposta que você tem que trazer para organizar a sua história é quando e onde que foi, onde que aconteceu toda a situação. Olha como fica lindo começar uma história assim. Eu tinha 7 anos de idade e eu estava na casa da minha avó. Consegue já começar a construir uma cena na sua mente? Dessa forma você contextualiza para na sequência trazer os acontecimentos. Então, para facilitar, é só você pensar em data e local para começo de conversa. Pronto, escreva isso e aí a gente vem na sequência. Sempre começa uma história por esses 2 elementos. Isso vai chamar a atenção das pessoas e vai fazer com que elas entrem junto com você na história. Depois que você passa por esses 2 passos, aí sim você vai para o terceiro, que é o que aconteceu. Agora uma coisa bem importante, hein? Cuidado para não sair contando coisa demais e ficar aquela história prolixa, daquelas que você fala e parece que não disse nada. Lembra que a sua história tem que ter um objetivo, um desfecho e uma conexão com o conteúdo da palestra. Então você precisa separar os principais pontos dessa história para que ela realmente seja interessante. Lembra que se tratando de palestra, tem que ter um objetivo muito claro do porquê você trouxe aquela história e o que ela faz sentido de contar ou não. Se você for contar os mínimos detalhes da história, as pessoas vão ficar impacientes. Então lembra de separar os pontos altos e baixos, até mesmo para deixar a palestra mais dinâmica. Afinal, uma palestra só com situações muito felizes tende a ficar chata. Assim como, se tiver situação só triste, tende a demonstrar o vitimismo. Imagine se a nossa vida fosse uma linha reta. Qual graça teria? Nenhuma, né? Mesma coisa é a sua história. Eu vou até comparar com os batimentos cardíacos. Se o monitor cardíaco aparece apenas uma linha, o que ele quer dizer? Morte. E se lá está cheio de altos e baixos, isso mostra vida. Pronto, a sua história não pode ser uma história morta. Agora, vamos para o passo 4, que é a conclusão da sua história. Ou seja, aqui você vai contar para o seu público o maior aprendizado que você teve com essa história toda. E esse momento faz as pessoas balançarem a cabeça, arregalar os olhos e falarem: caraca, verdade!
Nossa, isso faz total sentido. A história meio que concretiza o conteúdo, sabe? Precisa de ter uma conclusão fera. Caso contrário, vai ficar faltando desfecho. Vai ficar um looping aberto na cabeça do público e as pessoas vão ficar olhando umas para as outras sem entender muito, aquela cara de, tá, e daí? E o que eu tenho com essa história? Após essa conclusão, a gente tem o quinto e último passo, que é a chamada para ação. Ao finalizar a sua história, por mais incrível que ela tenha sido, com um fundo moral maravilhoso, pode ser que as pessoas não entendam a atitude que elas devem tomar a partir daquela reflexão que você trouxe. Então, deixa eu te mostrar um exemplo de chamada para ação. Com base em tudo que vocês viram aqui nessa jornada, eu traria algo nesse sentido. A partir de agora, pare de improvisar e se prepare definitivamente para ser o memorável. Isso vai fazer com que a pessoa seja instruída a fazer algo. Entendeu como funciona? Agora vamos lá. Deixa eu repetir os 5 passos para você estruturar o storytelling da sua palestra de uma forma bem simples e você já pode ir anotando aí todos os passos, hein? Primeiro, quando foi? Segundo, onde foi? Terceiro, o que aconteceu, principais acontecimentos. O quarto, o que eu aprendi com isso, qual a conclusão? E o quinto, por fim, aquela chamada para ação. Pronto! Agora você já sabe como contar histórias que prendem a atenção da sua audiência do início ao fim. E agora eu vou fazer uma chamada de ação na prática. Eu quero que você pegue todas as anotações que você fez e escolha um tema de palestra para montar. Mesmo que você mude depois, não importa. Se você já tem um tema e uma palestra pronta, ótimo! Chegou a hora de lapidarmos ela. E já escolha a história que você vai contar na palestra de acordo com o seu tema. Na próxima aula, eu vou te apresentar o Speaker Canvas, que é um mapa completo de como você pode abrilhantar a sua palestra. Não precisa se preocupar não. Da mesma forma que eu te mostrei como extrair, escolher e contar as suas histórias, amanhã eu vou te dar toda a estrutura com um passo a passo para você não apenas preencher essa ferramenta, mas também ter a sua palestra na palma da sua mão. Eu sei que está tudo muito rápido, mas o nosso tempo aqui nessa jornada é muito curto também, é só uma semana. Então a gente tem que aproveitar cada minuto desse tempo. E na próxima aula eu também vou te mostrar quais são as 3 melhores técnicas para você encantar as pessoas enquanto estiver em cima do palco. Com todas essas técnicas que você está aprendendo, a sua palestra será tão bem estruturada que você vai conseguir vendê-la várias vezes para um mesmo contratante. Assim como eu já palestrei mais de 7 vezes para o Banco do Brasil. E detalhe, hein? O mesmo conteúdo, a mesma palestra, e eles já estão solicitando outra proposta novamente. E aí? Será que você estará comigo na próxima aula ou vai continuar aceitando a cultura da mediocridade e sendo apenas mais um palestrante no meio da multidão? Palestrando de graça, vivendo de improviso? Não, essa vida não é para você. Lembra que memorável é aquele que termina tudo o que começa. Então, bora comigo até o fim. E você sabe, né, que isso aqui é só a pontinha do iceberg. Você está dando um salto na sua carreira de palestrante, mas isso não é nem a metade do que você pode experimentar. O que você vai aprender durante toda a jornada é suficiente para você transformar em um palestrante capaz de criar uma palestra de R$5.000. Mas lembra, para ir para o próximo nível e daqui a pouco ganhar os R$45.000 que eu cobro de palestra e se tornar definitivamente memorável para ser aplaudido de pé, ovacionado em vários eventos, você precisa de mais. Você quer se tornar um palestrante 3Rs? Então vamos além. E quando essas 4 aulas aqui acabarem, você não vai precisar mais se sentir sozinho. Você pode ter todo o suporte e comunidade de nossos alunos memoráveis para continuar evoluindo. Eu não consigo responder com precisão para todos, porque é impossível dar conta de um direct com centenas de mensagens todos os dias e ainda conseguir responder de uma forma profunda. Por isso que eu espero te ver lá na comunidade de alunos e nas aulas ao vivo que vão rolar para a nossa próxima turma. E na próxima aula eu te espero também para entregar o Speaker Canvas e ensinar todo o passo a passo para você preencher e estruturar toda a sua palestra no papel.
Será um momento que você entenderá o que é uma palestra memorável de verdade, capaz de prender a atenção da audiência do início ao fim e ainda arrancar aplausos de pé. E a nossa última aula virá como a cereja do bolo. Vai ser o caminho para você vender a sua palestra por R$5.000 e ter uma incrível fonte de renda com a vida de um palestrante memorável. Então, te vejo na próxima aula, na aula 3.